Muito boa noite, que a glória e a paz de Deus seja com você, com toda a sua família. É uma alegria poder mais uma vez compartilhar com você da palavra de Deus, uma palavra de reflexão profunda, uma palavra que eu creio que vai lhe trazer paz, alegria e sobretudo esperança. É o que nós precisamos. Eu quero agradecer a você que entrou na nossa live. Que o Senhor abra o seu coração, abra o seu entendimento, para que você receba a palavra como uma semente em terra fértil. E que Deus possa falar ao seu coração nessa noite de sábado. Que você possa ser edificado, impactado pela palavra bíblica do Senhor. Eu sinto uma alegria muito grande de poder ter esse tempo com você, em tempos em que as pessoas gostariam de estar lá no templo, na casa do Senhor, adorando a Deus, e isso hoje não é possível, mas a gente adora em casa, com a família, com as pessoas que estão próximas de nós. Nesse momento, eu quero compartilhar com você o texto da palavra de Deus que está lá em Abacuque, capítulo 1, do versículo 2 ao versículo 4. Você que estão chegando agora, sejam bem-vindos à nossa live. Vai ser rápido, prometo a vocês que eu não vou tomar muito tempo de vocês. E será um tempo de bênção, um tempo de reflexão da palavra bíblica do Senhor. Em Abacuque, capítulo 1, do versículo 2 ao versículo 4, Abacuque 1, do versículo 2 ao versículo 4, a versão que eu vou ler é a versão da Nova Linguagem, a NTLH. Está escrito assim, ó: Senhor Deus, até quando clamarei pedindo ajuda e tu não me atenderás? Até quando gritarei violência e tu não nos salvarás? Por que me fazes ver tanta maldade? Por que toleras a injustiça? Eu estou cercado de destruição e violência, há brigas e lutas por toda parte. Por isso, ninguém obedece à lei e a justiça nunca vence. Os maus levam vantagem sobre os homens bons e a justiça é torcida. Eu acabei de ler Abacuque capítulo 1, do versículo 2 ao versículo 4. Eu quero ministrar o seu coração nessa noite e o tema que eu quero ministrar é realidade, instrução, esperança e fé. Abacuque faz uma pergunta para Deus. E a pergunta de Abacuque era na verdade um questionamento, quando Abacuque questiona Deus e ele quer uma resposta. Abacuque, ao questionar a Deus, ele pedindo a Deus uma resposta, naquele momento, dentro da pergunta de Abacuque, e que ele espera uma resposta, já estava ali tudo o que ele precisava. A resposta, na verdade, estava dentro da pergunta. A resposta de Abacuque vai gerar nele um sentimento de ver Deus trazendo para ele uma realidade, uma instrução que vai gerar uma esperança e uma fé. Para você entender o que eu estou tentando lhe explicar, é que Abacuque estava indignado. Abacuque estava olhando o cenário em que ele estava inserido, o cenário daquela época, e ele começa a perguntar para Deus: até quando, Deus, eu vou pedir ajuda? Até quando eu vou clamar? Até quando eu vou orar e não vou ter resposta? Essa era a pergunta de Abacuque. Ele queria uma resposta de Deus, mas a resposta já estava dentro da própria pergunta. O que Deus queria mostrar para Abacuque era a realidade da situação. Escute o que eu vou lhe dizer. Muitas vezes a gente ora, a gente busca, a gente clama, a gente chora, a gente quer que Deus fale conosco, que Deus traga para nós uma resposta. E às vezes a resposta que nós queremos é só a gente abrir os nossos olhos, é só a gente olhar ao nosso redor e a gente enxergar a realidade que nós estamos inseridos. Abacuque precisava disso, ele precisava perceber qual era a realidade dos fatos, daquilo que ele estava vivendo. Por quê? Porque quando a gente consegue ver a realidade dos fatos, a gente tem a resposta que a gente quer. A resposta que a gente quer está em nós abrirmos os nossos olhos espirituais, abrirmos os nossos ouvidos
ficarmos atentos ao que está acontecendo. E aí a gente tem a resposta. A resposta para Abacuque era que ele precisava enxergar a realidade do momento em que ele estava vivendo. Hoje eu e você precisamos enxergar essa realidade. E qual era a realidade que Abacuque estava vivendo e toda a nação junto com Abacuque? O texto que eu li, Abacuque estava falando de uma realidade de violência, Abacuque estava falando de uma realidade de maldade, Abacuque estava falando de uma realidade de injustiça, Abacuque estava falando de uma realidade de contendas, e ele estava falando de uma realidade de desobediência das leis de Deus. Essa era a realidade. Abacuque estava inserido nesse contexto, um contexto de violência, de maldade, de injustiça, de contendas, de quebras de leis, tanto divinas como leis humanas. As pessoas dos dias de Abacuque não sabiam fazer outra coisa a não ser viver uma vida de violência, uma vida de maldade, uma vida de injustiça, uma vida de contendas e uma vida de quebrar regras. Então Deus responde a Abacuque com a própria pergunta dele. Deus estava mostrando para ele: Abacuque, sabe qual é a resposta que eu tenho para te dar? Abra os seus olhos e veja, olha onde vocês estão, olha a situação que vocês estão vivendo, uma vida de violência, uma vida de maldade, uma vida de injustiça, uma vida de contendas e uma vida de quebrar regras e quebrar as leis. Abacuque precisava entender isso, o profeta precisava entender isso, e eu também preciso, e você também precisa. Nos dias de Abacuque, eles estavam vivendo uma vida de alienação, ou seja, eles não estavam percebendo o que estava acontecendo dentro do contexto, dentro do cenário mundial. E eu e você, nós não podemos ficar alienados, são fatos. Este mundo que nós estamos inseridos, no século 21, é o mesmo dos dias de Abacuque, 20 séculos atrás, 27 séculos atrás, 2.700 anos atrás Abacuque escreveu. E o interessante é que o texto de Abacuque ele é tão atual, como se tivéssemos abrindo hoje as páginas dos jornais e começássemos a ler os jornais de hoje, os mesmos da época de Abacuque, de 2.700 anos atrás. As notícias não mudaram, são as mesmas: violência, maldade, injustiça, contenda e quebras de leis, quebra de regras. Abacuque estava perguntando para Deus: Senhor, até quando a gente vai clamar? Até quando a gente vai pedir ajuda? Até quando nós vamos orar? Até quando nós vamos clamar e nada vai acontecer? E a resposta era essa: Abacuque, preste bem atenção onde vocês estão. Preste atenção qual é o cenário que vocês estão inseridos. A resposta está aí, Abacuque. Vocês estão vivendo numa época dessa, essa é a situação de vocês, essa é a realidade de vocês. O profeta Miqueias, olha o que o profeta Miqueias, no capítulo 7, do versículo 2 ao versículo 7, Miqueias está falando para o povo, isso 2.700 anos atrás. É como se eu estivesse lendo o jornal de hoje. Olha o que ele está dizendo: no país inteiro não há uma só pessoa honesta, nenhuma que obedeça a Deus. Todas estão procurando matar os outros, cada um procura pôr o seu próprio companheiro na cela, na cadeia. Todos estão prontos para fazer o que é mal. Autoridades exigem dinheiro por fora e juízes recebem presentes para distorcer a justiça. Os poderosos contam como vão satisfazer os seus maus desejos. Todos planejam fazer coisas más. Mesmo as melhores pessoas, as que são mais honestas, não valem mais do que espinheiros. Mas está chegando o dia em que Deus vai castigá-los, conforme os vigias dele, isto é, os profetas, anunciaram que naquele dia haverá confusão geral. Não acredite nos vizinhos, nem confie nos amigos. Cada um tome cuidado até com o que diz a sua mulher, pois hoje em dia os filhos desprezam os pais, as filhas desobedecem às mães, as noras brigam com as sogras, e os piores inimigos de qualquer pessoa são os próprios parentes. Eu, porém, ponho a minha esperança em Deus, o Senhor, e confio firmemente que Ele me salvará. O meu Deus me atenderá. Esse texto que eu acabei de ler é o texto de Miqueias, 2.700 anos atrás. Miqueias estava falando, assim como Abacuque, de coisas atualíssimas, de situações atualíssimas, extremamente atuais. A violência, a maldade, a injustiça, contendas e quebras de regras.
Abacuque ora a Deus pedindo: Deus, responde-nos, fala conosco. Às vezes eu e você estamos como Abacuque pedindo para Deus falar com a gente, e tudo que Deus está dizendo é: abra os seus olhos, olha os seus olhos, abra os olhos, olha ao seu redor, olha o que vocês têm, olha onde vocês estão inseridos, olha o contexto de vida que vocês estão, olha o mundo que vocês estão vivendo, um mundo de violência, um mundo de maldade, de injustiça, de contenda, de desobediência de leis. É isso, nada mudou. Nos dias de Abacuque, nos dias de Miqueias e nos nossos dias, nada mudou. As pessoas são outras, mas o contexto é o mesmo, os problemas são os mesmos, o pecado é o mesmo, a rebeldia é o mesmo, os vícios são os mesmos, as amarguras, as angústias, os sofrimentos são os mesmos. Agora, escute só, tudo isso que Abacuque está perguntando para Deus e que Deus está mostrando para ele que era a realidade de vida deles, leva Abacuque a ouvir uma instrução. Abacuque percebe que o contexto de vida era esse mesmo, de maldade, de violência, um contexto de que o amor não existia mais, que as pessoas estavam fazendo mal umas às outras. Abacuque então ouve Deus mostrar para ele a instrução. Ele viu a realidade. Eu e você, a gente precisa enxergar a realidade de quem somos, onde estamos, em que contexto estamos, e a gente precisa receber de Deus a instrução. A instrução que Deus deu para Abacuque é tremendo. Olha só, no capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 2, Abacuque diz assim: vou subir a minha torre de vigia e vou esperar com atenção o que Deus vai dizer e como vai responder a minha queixa. Abacuque está dizendo: eu vou subir num lugar bem alto e eu vou ficar lá esperando para Deus falar comigo, para Deus me dar a instrução. Eu já enxerguei a realidade, eu já sei que as coisas estão bem ruins, as coisas estão indo de mal a pior e não há nenhum sinal de melhora, mas eu preciso ouvir Deus falar comigo. Abacuque está dizendo: eu preciso que Deus me instrua, que Deus me direcione. E aí Abacuque sobe numa torre bem alta e lá Deus fala com ele. E olha o que Deus fala com Abacuque: escreve em tábuas a visão que você vai ter, escreva com clareza e eu vou lhe mostrar, para que quem passe, ainda que passe correndo, consiga ler. Sabe o que Deus estava dizendo? Abacuque, quando você estiver bem em um lugar bem alto, você vai escrever as instruções que eu vou te dar. E as instruções que eu vou te dar é que você vai escrever a mensagem num painel bem grande. Todos os mensageiros que passarem, ainda que eles não entrem dentro da cidade, ainda que eles passem fora da cidade, e mesmo que eles passem correndo com pressa, eles vão ler a mensagem, eles vão entender a mensagem. Agora vamos juntar as duas coisas. Primeiro eu preciso saber da realidade que eu estou vivendo. E aí eu volto aqui para você entender que a realidade de Abacuque, a realidade de Miqueias, a realidade de hoje é uma realidade de violência, maldade, injustiça, contendas e quebra das leis. E Deus está dizendo: tem uma maneira disso ser resolvido. Escreve a mensagem no painel bem grande, que todo mundo possa ler a mensagem. O mensageiro, quando passar, ele vai ler a mensagem. E quando ele ler a mensagem, ele vai continuar a sua viagem e ele vai levar a mensagem. Por onde o mensageiro passar, ele vai entregar a mensagem. Essa é a orientação, a instrução de Deus quando eu e você descobrimos qual é a realidade, que ela não é boa, que ela é ruim. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho a mensagem. Deus me deu a mensagem. Deus deu a mensagem para você. Você é filho de Deus, você é cristão. Você é alguém que Deus te chamou para ser mensageiro dele. Então, a mensagem é esta: os maus não terão segurança, mas as pessoas corretas viverão por serem fiéis a Deus. Abacuque fez isso. Abacuque entendeu que essa era a mensagem. Abacuque entendeu que a mensagem, ela era a resposta para a realidade. Sabe por quê? Porque no mundo de violência, de maldade, de injustiça, de contenda e de quebras de regras e leis, a única solução, o único remédio é a mensagem. A mensagem de Deus, a palavra de Deus.
Você é conhecedor da mensagem. Você tem um antídoto para toda violência, para toda maldade. Você tem um antídoto para toda injustiça, para toda contenda e para toda desobediência. Você tem a palavra, você tem a mensagem, e aonde a mensagem chegar, vai mudar a realidade, vai mudar o cenário, porque foi assim. A palavra é a mensagem, é a instrução de Deus. Aonde a instrução chega, a realidade muda. Oh glória, percebe isso? O próprio Deus, no início, em Gênesis capítulo 1, havia um caos, a terra era sem forma e vazia, e Deus chega com a sua palavra, Deus chega com a sua mensagem, e aonde a palavra chegou, tudo foi criado, porque esse é o poder da palavra, esse é o poder da mensagem. Quando você tem a mensagem, quando você tem a palavra e você lança essa palavra, o caos muda. Aonde há doenças, enfermidades, pessoas são curadas. Aonde há tristeza, a mensagem chega e ela traz alegria. Aonde há prisões, aonde as pessoas estão aprisionadas, amarradas, as pessoas estão sofrendo, elas estão angustiadas, elas estão oprimidas, elas estão sem esperança. Aonde a mensagem chega a libertação, chega a cura, chega a esperança, chega ao poder, chega a luz e dissipa as trevas. Deus estava falando para Abacuque: a realidade de vocês é uma realidade de violência, de maldade, de injustiça, de contendas, de desobediências, mas você vai escrever a visão, você vai escrever a mensagem, o mensageiro vai levar a mensagem, e a mensagem ela vai mudar o cenário. Leve essa mensagem para dentro da sua casa. Sabe, se as coisas dentro da sua casa estão um cenário, uma realidade ruim, se a realidade do seu casamento, a realidade da sua vida profissional, a realidade da sua saúde física, emocional, se a sua realidade é uma realidade ruim, como era nos dias de Abacuque, escreve a visão, escreve a mensagem. A mensagem é a palavra, e a palavra vai mudar, vai transformar a sua própria vida. A mensagem vai começar em você a mudança, ela vai mudar a sua casa, ela vai mudar o ambiente que você está, o ambiente de trabalho. É a palavra. Sabe aonde a mensagem de Jesus chegou, onde chegou a mensagem de Deus, onde a mensagem chegou, as pessoas mudaram. A mensagem tem poder para mudar. O profeta Isaías disse no capítulo 61, no versículo 1 ao 7, olha só que tremendo, na versão da linguagem de hoje, Isaías está dizendo sobre a mensagem, ele diz: o Senhor meu Deus me deu o seu espírito, pois ele me escolheu para levar as boas notícias aos pobres, a mensagem. Ele me enviou para animar os aflitos, para anunciar a libertação aos escravos e para dar liberdade para os que estão na prisão, era a mensagem. Ele me enviou para anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo, que chegou o dia em que o nosso Deus se vingará dos seus inimigos. Ele me enviou para consolar os que choram, para dar aos que choram em Sião uma coroa de alegria. Essa é a mensagem. Em vez de tristeza, um perfume de felicidade. Em vez de lágrimas, roupas de festas. Em vez de luto, eles farão o que é direito, serão como árvores que o Senhor plantou para mostrar toda a sua glória. Eles reconstruirão casas que haviam caído e cidades que tinham sido arrasadas, se que há muitos anos estavam em ruínas. Olha a mensagem: meu povo, estrangeiros virão e cuidarão de suas ovelhas, das suas plantações e das suas parreiras, e vocês serão conhecidos como sacerdotes do Senhor, como servos do nosso Deus. As riquezas das outras nações serão de vocês, e vocês se orgulharão de serem donos dessa imensa fortuna. A vergonha e a desgraça que vocês passaram eram 2 vezes mais do que vocês mereciam, mas agora vocês viverão no seu país, onde receberão o dobro de riquezas e serão felizes para sempre. Essa é a mensagem. Percebe que ele está dizendo, Isaías está dizendo, que aonde a mensagem chegou, a mensagem mudava a realidade, a mensagem mudava os sentimentos, mudava situações. Maria ouviu do anjo, quando o anjo chega para ali entregar uma mensagem, dizendo para ela que ela seria mãe do Filho de Deus. Maria questiona, diz: como pode isso? Eu sou uma mulher pura, uma mulher virgem, como vou dar à luz a alguém? E ele diz para Maria que
tudo é possível para Deus. Essa é a mensagem do tudo é possível, a mensagem de que não há impossibilidades para Deus e não há cenário que não possa mudar, porque Deus muda. Abacuque estava nesse cenário, no cenário da violência, da maldade, da injustiça, da contenda, da desobediência, mas Abacuque estava aprendendo que quando ele escrevesse a visão, entregasse para o mensageiro a mensagem, o mensageiro ia espalhar a mensagem. Eu e você somos os mensageiros do século 21. Eu e você somos os mensageiros das boas notícias. Eu e você temos o que o mundo precisa, que é da palavra de Deus. Eu tenho, você tem. Você pode abrir a sua boca hoje e começar a profetizar dentro da sua casa, a profetizar no seu trabalho, a profetizar por todos os lugares, dizendo: eu tenho a mensagem, eu tenho as boas notícias, ainda que o mundo está do jeito que está, mas eu tenho a notícia boa para te dar. É que ainda que o cenário seja de violência, que o cenário seja de maldade, de injustiça, que o cenário seja de contenda, eu conheço uma mensagem. Aleluia. No capítulo 52, o profeta Isaías continua a mensagem. Ele diz assim: como é bom, como é bonito ver um mensageiro correndo pelas montanhas, trazendo notícias de paz, boas notícias de salvação. Ele diz a Sião: o Senhor Deus é rei. Escutem os gritos dos vigias. Eles gritam de alegria, todos juntos, pois veem com seus próprios olhos a volta do Senhor para Sião. Jerusalém arrasada, cante de alegria, pois o Senhor tem pena do seu povo e vai salvar Jerusalém. Na presença de todas as nações, o Senhor vai mostrar o seu santo poder. O mundo inteiro verá que foi o nosso Deus que nos salvou. Isaías está dizendo: gente, como é bonito ver os pés daqueles que vão pelas montanhas, pelas ruas, becos, vielas, por aqueles que vão pelas cidades, aquele que por onde passa leva a mensagem. Sabe, nós somos portadores da mensagem. Meu, isso é muito bom. Eu tenho a mensagem, você tem a mensagem. O cenário é ruim, o cenário é terrível, mas eu tenho a mensagem. Me lembro de tempos atrás ter assistido o filme O Livro de Eli, um filme pós-apocalíptico, e que filme que milhões de pessoas assistiram, um grande sucesso. Aquele filme está dizendo exatamente isso. Havia um único exemplar da Sagrada Escritura, escrita em braille, que só o cego podia ler. Um único exemplar. E como era importante, como o enredo do filme gira em torno daquele livro, porque era o livro do Senhor, era a Bíblia, a palavra de Deus escrita em braille. O cego ia ler, mas eles sabiam da importância, do valor que tinha aquela mensagem para aquele momento. Sabe, nós cristãos, nós temos isso. Eu tenho aqui dentro do meu coração, como Davi disse: escrevi a tua lei no meu coração para não pecar contra ti. Por onde eu for e por onde você for, você tem a palavra, você tem a mensagem contra a violência, contra a maldade, a mensagem que ela não só contra a violência e a maldade, mas ela é contra a injustiça, ela é contra as contendas e, sobretudo, ela é a palavra para se cumprir a lei, não para quebrar a lei. Então, os seus pés são formosos, porque você tem a palavra. Abacuque começou a entender que o cenário era aquele, que a realidade era ruim, mas que apesar da realidade ruim, Deus estava trazendo uma instrução. E a instrução dele é: vai, leva a mensagem, leva a palavra. E o Senhor Jesus, no Novo Testamento, no capítulo 16 de Marcos, no versículo 15 ao versículo 18, está escrito assim: Jesus diz: vão pelo mundo inteiro, anuncie o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado.
Aos que crerem será dado o poder de fazer estes milagres, expulsar demônios pelo poder do meu nome, falar novas línguas, e se pegarem cobras ou beberem algum veneno, não sofrerão nenhum mal. E quando puserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Essa era a mensagem. Essa era a mensagem neotestamentária, a mensagem do Novo Testamento. Aqui não era diferente dos dias de Abacuque. Os dias de Jesus não era diferente dos dias de Abacuque, como não é diferente dos nossos dias. Se nos dias de Abacuque havia violência, maldade, injustiça, havia quebra das leis, nos dias de Jesus também não era diferente, porque Jesus nasce no auge do Império Romano, no auge da opressão romana, no auge em que os romanos oprimiam não só os judeus, mas como parte do mundo inteiro. O Império Romano era o maior império daquele momento, e as pessoas eram subjugadas, elas sofriam. Mas Jesus vem e dizendo a eles, como Abacuque ouviu o próprio Deus falar: escreve a visão, passa a visão para frente, escreve em tábuas grandes para as pessoas lerem, as pessoas vão correndo falar do que viram. A instrução é essa: espalhe a palavra. Jesus, em Marcos 16, está falando a mesma coisa. Jesus está dizendo: olha, o Império Romano, ele oprime sim. Há uma opressão romana, há uma opressão econômica, há uma opressão cultural, há uma opressão de valores, de princípios, há uma opressão para todos os lados. Mas tem uma coisa: vocês têm a palavra, vocês têm a mensagem, e por onde vocês forem, se vocês crerem, vocês vão expulsar demônios, vocês vão falar em outras línguas, vocês vão pegar em cobras venenosas e vocês não vão morrer, não vão sofrer dano algum. E se vocês colocarem as mãos sobre os doentes, eles serão curados, porque Jesus estava dizendo: você tem a palavra, você tem a mensagem. Jesus nos instruiu. Jesus disse: você tem, agora você vai. A mesma coisa que Abacuque ouviu do próprio Deus: escreve a visão, espalha a notícia, espalha a visão. E aquela pergunta de Abacuque, que traz Abacuque para a realidade, e a realidade traz para Abacuque uma instrução, que era escrever a visão, espalhar a notícia, como o próprio Jesus no Novo Testamento está dizendo: ide, vai, falem da palavra, divulguem a palavra, propaguem a palavra. Gerou em Abacuque o que precisa ser gerado em mim e em você: esperança e fé. O tema desta mensagem é esse. O tema da mensagem é realidade, instrução, esperança e fé. Uma vez que eu enxergo a realidade de onde eu estou, de como estou, qual é a condição, eu preciso das instruções de Deus para agir. E uma vez que eu tenho as instruções de Deus para agir, que eu sei o que devo fazer, que nesse caso aqui é a palavra, pregar a palavra, espalhar a palavra, mandar a palavra para todos os cantos. Isso traz o que trouxe para o coração de Abacuque. Olha o que Abacuque sentiu. Está escrito assim, no capítulo 3, versículos 16 a 19: quando ouvi tudo isso, fiquei assustado. Abacuque está dizendo: quando eu ouvi tudo isso, eu fiquei assustado. Quando eu ouvi o quê? Quando eu ouvi tudo isso, o quê? Quando eu ouvi, ele está dizendo, quando eu ouvi que o cenário que eu estava era de violência, de maldade, de injustiça, de contendas, quando eu ouvi isso, ele está dizendo: eu fiquei assustado. E aí o que ele faz com isso? Ele diz: os meus lábios tremeram de medo, perdi todas as forças, eu não pude ficar de pé. Eu e você também não é diferente. Às vezes a gente percebe a realidade que a gente está. Quando a gente percebe a situação que estamos, a gente fica com medo, sim. Dá medo, a gente fica assustado, falta força, às vezes a fé fica titubeando, a gente oscila. Abacuque oscilou, Abacuque sentiu medo, Abacuque fez tudo isso. Só que tem um detalhe: Abacuque diz: portanto, eu vou esperar tranquilamente o dia em que Deus castigará aqueles que nos atacaram. Ainda que as figueiras não produzam frutos,
as parreiras não deem uvas, ainda que não haja azeitonas para apanhar, nem trigo para colher, ainda que não haja mais ovelha nos campos, nem gado nos currais, mesmo assim eu darei graças ao Senhor e louvarei a Deus, o meu Salvador. O Senhor Deus é a minha força, Ele tornou o meu andar firme como de uma corça e me leva para as montanhas em segurança. Abacuque está dizendo: Deus, eu entendi a realidade das coisas, fiquei com medo, fiquei assustado, eu vi o quão é difícil, o quão triste é a realidade das coisas, mas o Senhor me deu uma instrução que é para escrever a visão, espalhar a palavra, espalhar a mensagem. Deus, eu entendi, e agora que eu entendi que eu tenho a palavra, que eu posso espalhar a palavra, Deus, agora que eu posso fazer isso, Ele diz: ainda que as figueiras não produzam frutos. Ele está dizendo: Deus, não importa o que aconteça daqui para frente, eu tenho a palavra, eu tenho a mensagem. Não importa o que aconteça daqui para frente, se não vai ter azeitona, se não vai ter trigo, se não vai ter ovelha no campo, se não vai ter gados no curral. Senhor, eu entendi, porque o Senhor é a minha força. O Senhor é a minha força. Deus, em nome de Jesus, Ele começa ali. Ele começa a se entregar naquele propósito, dizendo: Deus, não importa as circunstâncias, não importa o que aconteça nesse cenário de violência, nesse cenário de maldade, nesse cenário de injustiça, nesse cenário onde as leis são quebradas continuamente, não importa, eu entendi, eu tenho a palavra, e a palavra é a instrução, e eu vou levar essa palavra, eu vou espalhar essa palavra, eu vou falar para as pessoas que estão com medo, que estão sofrendo, que não importa a circunstância, o Senhor é a minha força. Que tremendo, que maravilhoso. Eu ministrei ao seu coração, e o que eu ministrei ao seu coração é o que Deus ministrou ao meu primeiro: instrução, realidade, instrução, esperança e fé. Abacuque precisava de uma resposta de Deus. A resposta de Deus foi fazer Abacuque enxergar a realidade. Tudo a resposta que você precisa talvez seja só essa. Talvez agora Deus esteja dizendo para você: sabe qual é a resposta que você precisa? Enxergar a realidade. E se você enxergar a realidade, às vezes a gente não quer, se você enxergar a realidade, eu vou te mostrar o que você tem que fazer. Eu vou te dar uma instrução. A instrução é que você tenha a palavra. E a palavra que você tem, uma vez verbalizada, profetizada, ela muda todo o cenário, ela muda tudo. E isso vai gerar em você, vai gerar no seu coração uma fé sólida. Uma fé que não é uma fé qualquer, é uma fé que produz algo a você. É uma fé que opera, é uma fé que tudo pode. É uma fé de você viver a cada dia os cuidados de Deus. Viver aqui, na mão de Deus. Viver a proteção de Deus. Viver o amor e a graça de Deus. É isso que nós precisamos. Eu espero que você tenha compreendido esta palavra. Essa palavra vai ficar gravada aqui no Instagram. Depois eu vou postar no YouTube, no Facebook. Você pode ir lá no meu Facebook, no meu canal no YouTube. Você pode compartilhar, mandar essa palavra para frente, fazer o que Deus falou para Abacuque. Escreve a visão, espalha. Porque eu tenho certeza que em algum lugar tem alguém precisando ouvir essa palavra. Eu quero agradecer a todos vocês que entraram aí na live: Paulo Muniz, Márcia Teles, Ju, Débora, acho que é a esposa do Dante, Ruth, paz, Deus te abençoe, Marcelo Gomes, que Deus abençoe sua vida grandemente. Tem mais gente aqui, Duda, o Sueverton, Tiago Bernardes, Deus abençoe. Tem bastante gente aqui, Fernanda Silva e outros mais, que eu não consigo identificar agora. A Sandra, abençoada, Márcio Ferreira, que Deus abençoe, Bruninha, e por aí, olha quanta gente abençoada aqui. A Jaque Siqueira, lá de Guararema, Ana Ribeiro, um Deus maravilhoso. João Mário, Deus abençoe.
Olha, Marcos César, Marquinho lá de Jacareí, Josi lá de Cana Verde. Amanhã estarei ministrando numa live da Igreja Evangélica Nazareno de Cana Verde, dos irmãos lá da Igreja Evangélica de Cana Verde, com o pastor Fábio e Josi. Será uma bênção estar com vocês. Que maravilha! Meus irmãos, eu preciso encerrar a live orando, colocando as nossas vidas nas mãos do Senhor. E ainda que esse cenário seja um cenário ruim, nós cremos, como Abacuque, que ainda que a figueira não floresça, ainda que não aconteça nada que nós possamos ver, visualizar, a gente crê que Deus está no comando. Amém? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, no nome santo de Jesus Cristo, eu tomo posse da Tua palavra. A Tua palavra que é viva e eficaz. A Tua palavra que onde ela for anunciada, ela vai mudar as realidades. A Tua palavra que onde ela chegar e tiver alguém doente, ela promoverá a cura, o milagre. Aonde houver escassez, ela promoverá a abundância. Onde tiver tristeza, desânimo, Pai, ela trará paz, alegria, ela trará renovo espiritual, físico, emocional. Eu profetizo no nome santo de Jesus que todos os irmãos que estão ouvindo, ó Pai, esta oração e que estão concordando comigo em oração, sejam abençoados, sejam agraciados pelo Teu poder, que o fogo do Teu Espírito queime em cada coração. Pai, nesse cenário que nós estamos vivendo, como Abacuque viveu, Miqueias, Isaías e o próprio Cristo, não é diferente de hoje, mas nós temos o segredo, que é a palavra. Nós temos a palavra viva que queima nos nossos corações, que nos fortalece a cada dia. A Tua palavra que é o nosso pão diário. É pela Tua palavra que nós estamos de pé, no nome de Jesus. Que Deus lhe abençoe. Espalhe esse vídeo aí. Faça como o profeta Abacuque, lá no capítulo 2, quando Deus falou, escreve a visão, manda para frente. Depois você manda para frente lá no Facebook. Abraços, Deus te abençoe. Amanhã às 19 horas estarei lá no Facebook da Igreja Evangélica Nazareno de Cana Verde. Amanhã às 19 horas. Deus te abençoe. Fica na paz.